tudo bem? Então, vou começar a lançar uma série de vídeos onde eu vou pegar problemas aleatórios de temas relacionados a para resolver juntos de uma maneira um pouco mais interativa e engajante, tá? Então, problemas de temas aleatórios, de norma, que você tem do vídeo. Meu vizinho tá fazendo obra desde muito tempo, cara. Olha, eu espero que o barulho que eles estejam fazendo lá não esteja interferindo muito aqui no vídeo, valeu? Então vamos dar uma olhada nesse problema aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, o que o problema vai pedir para a gente? Calcule a distância entre a Terra e a Lua, sabendo que um sinal de rádio emitido daqui da Terra leva 1,3 segundos para chegar até a Lua. Nos seus cálculos, considere que uma onda de rádio viaje na velocidade da luz de aproximadamente c, um c minúsculo, igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma animação que eu peguei do site da USP, da Universidade de São Paulo, uma animação que vai nos mostrar como funciona de maneira bem simples, um sistema heliocêntrico. Esse prefixo helio vem de Sol, o cêntrico significa centro, ou seja, o Sol, que é a nossa estrela, a estrela do nosso sistema solar, está no centro do sistema solar e os outros corpos orbitam ao redor do Sol. Os outros corpos realizam um movimento ao redor do Sol. Tá? E aí nesse sistema nós temos nesse esquema, né, nessa animação, nós temos um esquema mostrando Lua, Terra, Sol, tá? Como é que funciona. Não era assim que as pessoas acreditavam que funcionasse, por exemplo, no século XV e no século XVI. Naquela época, as pessoas acreditavam piamente no sistema geocêntrico, né? O que é um sistema geocêntrico? O prefixo geo vem de terra, o cêntrico vem de centro, ou seja, lá no século XV e no século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, que todos os corpos giravam ao redor dela. E hoje nós sabemos que não é assim que funciona. Nós temos um sistema heliocêntrico no nosso sistema solar, né? Na verdade, nós temos um sistema heliocêntrico de infinitas estrelas, por exemplo, mas mais especificamente o nosso sistema solar. A estrela que é o nosso Sol é o centro do sistema solar, tá? E aí a Terra vai realizar um movimento ao redor do Sol, que é o movimento que nós vamos chamar de translação. Esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias, que é como nós definimos um ano solar, tá? Ao mesmo tempo, a Terra também realiza uma rotação no seu próprio eixo, né, que nós chamamos de movimento de rotação. Ela gira em torno de si mesma e é um movimento que nós chamamos de rotação e dura aproximadamente 24 dias. E aí seria o dia solar, o dia baseado no Sol. Tá? Então nós temos o movimento da Terra de rotação e de translação, a Terra orbitando ao redor do Sol, e nós temos a Lua, galera. A Lua, que é o nosso único satélite natural. A Lua, a Terra, né, possui a Lua como seu único satélite natural. E nós chamamos essa Lua de Lua com L maiúsculo. Tá? Existem outros planetas do sistema solar, como por exemplo Júpiter e Saturno, que tem muito, para lá de mais de 20, na casa de 60 luas, né? Mas aí seriam luas com L minúsculo. Tá? Cada lua de Saturno e cada lua de Júpiter, por exemplo, tem um nome específico. O único satélite natural que se chama Lua com L maiúsculo é o nosso satélite natural, solitário ao redor do nosso planeta. A Lua realiza esse movimento orbital ao redor da Terra. A Lua faz esse movimento aqui, que é um movimento ligeiramente esférico, não é um movimento perfeitamente circular.
ao redor da Terra, tá ok? E, consequentemente, também a Lua orbita o Sol, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? O problema pede para a gente calcular essa distância que separa a Terra da Lua, tá? Como é que nós podemos calcular isso de acordo com as informações que o problema nos forneceu? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o sistema Sol, Terra, Lua, né, que eu tirei um print lá da animação do site da USP. E o que o problema nos fala? O problema nos fala o seguinte, que uma onda de rádio, quando sai da Terra e viaja em direção à Lua, essa onda de rádio leva um tempo de 1,3 segundos para chegar até a superfície lunar, beleza? Com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, nós podemos, nesse problema, considerar a velocidade de propagação da onda de rádio como constante. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Então, eu chamei aqui essa distância da Terra até a Lua de DTL, distância Terra-Lua. A onda de rádio vai viajar com velocidade de módulo C e vai demorar um tempo ΔT para chegar até a Lua. Então, eu vou aplicar de cara a equação da velocidade média. Isso resolve de cara também o nosso problema. Então, olha só. Eu vou aplicar a equação da velocidade média, onde a velocidade de propagação da onda de rádio é igual a DTL, a distância Terra-Lua, dividido pelo tempo de propagação. Vou multiplicar cruzado. Aqui embaixo do C tem um denominador 1. Então vai ficar DTL vezes 1, que é igual a DTL. Multiplico cruzado aqui, Czinho vezes ΔT. Czinho vezes ΔT. A partir de agora eu só vou substituir os valores. Eu tenho o valor de Czinho, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e tenho o valor de ΔT, que é 1,3 segundos. E quando eu substituo, vai ficar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, vezes 1,3 segundos, tá? E aí eu posso simplificar essa unidade segundo, por quê? Porque eu lido com unidades da mesma forma que eu lido com números. Então eu vou simplificar a unidade segundos. E aí eu vou ter que multiplicar 3 vezes 10 à oitava metros vezes 1,3. 3 vezes 1,3 vai ficar 3,9. 3,9 vezes a base 10, 10 oitava, metros. Então, a distância que separa a Terra da Lua tem 3,9 vezes 10 à oitava metros, tá? Nós estamos lidando aqui com a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades, que é o metro. Isso são, se eu multiplicar aqui pela base 10, isso são incríveis 390 milhões de metros. Então, a Lua está a 390 milhões de metros de distância da Terra. Para você ter uma ideia de quão grande isso possa ser, sei lá, vou pensar num exemplo aqui rápido na minha cabeça. A altura da sua casa, né, do chão até o teto, tem aproximadamente entre 2,8 metros e 3 metros. Então você vê, né, quão grande pode ser esse número, quão grande é essa distância entre a Terra e a Lua, tá? Esse valor de 390 milhões de metros eu encontrei de acordo com as informações que o problema nos forneceu. Vocês podem encontrar em certas bibliografias, até mesmo na internet, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão achar uma distância um pouco mais aproximada de 384 milhões de metros, tá? Mas, de acordo com o que o problema nos forneceu, de acordo com os dados que o problema nos deu, nós encontramos um valor considerável, um valor aceitável de 390 milhões de metros de distância, tá? Vamos continuar. O problema pede agora o seguinte: considere que a Lua leva aproximadamente 27,3 dias para orbitar completamente a Terra, considerando o mês
sideral. O mês sideral é um pouco diferente do mês solar, tá? Calcule a velocidade orbital da Lua ao redor da Terra. Então, olha só, o mês sideral dura aproximadamente 27,3 dias. O mês solar, que é baseado na nossa estrela, o Sol, dura aproximadamente 30 dias, tá? Então, como é que nós podemos calcular essa velocidade orbital? Olha o que nós vamos fazer. Um detalhe importante é o seguinte: a trajetória, a órbita da Lua ao redor da Terra é uma órbita elíptica. É uma órbita elíptica. Ela não é uma órbita perfeitamente circular, perfeitamente uma circunferência, tá? Tanto é que nós teremos a Lua no afélio. A Lua no afélio é o ponto onde a Lua está mais distante da Terra. E nós teremos a Lua no periélio. A Lua no periélio é quando a Lua está mais próxima da Terra, tá? E aí nós teremos a velocidade da Lua no afélio e a velocidade da Lua no periélio. Por exemplo, a velocidade da Lua no periélio é maior do que a velocidade da Lua no afélio, ok? Porém, essa trajetória elíptica realizada pela Lua, ela é muito pouco ela é muito pouco elíptica, né? Ela não é uma elipse estrondosa. Os focos da elipse estão muito próximos. Estão tão próximos que nós podemos considerar a trajetória da Lua como circular. Então, nesse problema, o que eu escolhi fazer? Eu vou considerar a trajetória, a órbita da Lua ao redor da Terra como uma circunferência, como uma trajetória circular. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiro, o problema diz que a Lua completa uma volta ao redor da Terra em 27,3 dias para o mês sideral. Beleza? Então, uma órbita completa é feita em 27,3 dias. Como eu quero lidar com unidades no sistema internacional, eu vou pegar esse tempo, que eu chamei de tempo orbital, o tempo de uma órbita, que é de 27,3 dias, e vou transformar para segundos. Por quê? Porque segundo é a unidade de tempo no sistema internacional. E quando eu transformo 27,3 dias para segundos, eu acho 2.358.720 segundos, beleza? E aí, quando eu considerar a trajetória realizada pela Terra, pela Terra não, né? A trajetória realizada pela Lua como circular, eu vou ter aqui um comprimento de uma órbita de 2πr. E aí é só vocês lembrarem o seguinte, que a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: qual é o comprimento linear que a Lua percorre em uma única volta? Tá? E aí, quando vocês se lembram das aulas básicas de geometria plana, como é que nós calculamos o comprimento de uma circunferência? Ora, nós temos uma circunferência, pensa uma circunferência feita de barbante, uma circunferência perfeitamente circular feita de barbante. Aí eu vou pegar esse barbante, vou cortar com uma tesoura e vou esticar as pontas desse barbante. Esse barbante agora vai ter um comprimento linear. Como que eu calculo esse comprimento? É 2πr, 2 vezes o π é um número, e o r é o raio da circunferência que era antes, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque o comprimento linear realizado por uma única órbita, né, por uma única volta da Lua ao redor da Terra, vai ser 2πr. Então, eu tenho aqui a velocidade orbital da Lua, que eu chamei de VOL, e o DTL, que é o raio da nossa circunferência, tá? Que é essa distância entre Terra e Lua. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso novamente aplicar a velocidade média. Eu posso novamente aplicar a equação da velocidade média. A velocidade orbital da Lua, que agora é uma velocidade constante, porque nós estamos considerando a trajetória circular, ou seja, um movimento circular uniforme, a velocidade orbital da Lua para uma única volta vai ser 2πr sobre o tempo
orbital para uma única volta. Quem é o raio da nossa circunferência? Dessa circunferência aqui realizada pela Lua? Ora, é o próprio DTL que nós encontramos anteriormente. O DTL é o raio da trajetória circular. Então, eu vou substituir o raio por DTL. Então, vai ficar 2π DTL sobre o tempo para uma única volta. E agora eu só vou substituir os valores. Quando eu substituir, vai ficar 2 vezes 3,1416, que eu adotei aqui o valor de π, vezes 3,9 vezes 10 a oitava metros. Esse 3,9 vezes 10 a oitava metros é justamente a distância Terra-Lua que nós encontramos anteriormente, dividido pelo tempo que nós transformamos para uma única volta da Lua, tá? Considerando o meio sideral. E aí, quando nós realizarmos essas contas, essa expressão matemática, eu vou encontrar uma velocidade orbital da Lua de aproximadamente 1.039 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a Lua percorre 1.039 metros. Essa é a velocidade orbital da Lua ao redor da Terra, considerando a sua trajetória circular. Ok, pessoal? Então, achamos a distância Terra-Lua, achamos essa velocidade orbital da Lua ao redor da Terra, e o programa nos pede mais uma coisa bem legal. Olha só. Utilize os resultados que você encontrou anteriormente para te auxiliar a encontrar a massa da Terra. Olha só que interessante, galera. Agora o programa está pedindo para você calcular a massa da Terra de acordo com as informações que você já possui. Então, olha só o que eu pensei. Eu pensei primeiramente na lei da gravitação universal de Newton, tá? Eu vou resumir bem básico aqui, o que a lei da gravitação universal de Newton vai nos dizer, né? O que essa lei nos diz? Se dois corpos que possuem massas estão distantes um do outro, eles se atraem através de uma força gravitacional, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um sistema Terra-Lua. A Terra possui massa, que é a massa da Terra. A Lua possui massa, que é a massa da Lua. A Terra vai exercer uma força na Lua, que é uma força de gravitação, que é uma força de atração gravitacional. De novo, a Terra vai exercer uma força na Lua, que é uma força de atração gravitacional, que eu chamei de FTL. Eu coloquei aqui menos, né, o vetor com sentido oposto a FLT. Então, FTL é a força de atração gravitacional que a Terra exerce na Lua. De outra forma, a Lua exerce uma força de atração na Terra, que também é uma força de atração gravitacional, que eu chamei de FLT. FLT é a força de atração gravitacional que a Lua exerce na Terra. Esses vetores FLT e FTL possuem mesmo módulo, mesma intensidade, ou seja, mesmo valor, possuem mesma direção e possuem sentidos opostos. Por isso que aqui está FLT positivo e aqui está menos FTL, vetorialmente falando, tá? Como que eu calculo o valor dessa força de atração gravitacional? Justamente utilizando a lei da gravitação universal de Newton. O que a lei da gravitação universal de Newton vai nos dizer? Que essa força de atração gravitacional é igual a G maiúsculo vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância Terra-Lua ao quadrado, tá? Lucas, o que é o G maiúsculo? O G maiúsculo é a constante de gravitação universal de Newton, tá? É uma constante, é um número, beleza? Esse G maiúsculo tem esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. E qual é a unidade? Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, G maiúsculo, que é a constante de gravitação universal de Newton, tem esse valor e essa unidade, ok? Outro raciocínio que eu tive. Ora, nós consideramos a trajetória da Lua ao redor da Terra como circular.
olha que interessante. O que vocês precisam lembrar? Um corpo que realiza um movimento circular, ele possui uma força resultante que nós vamos chamar de força resultante centrípeta. Beleza? E aí pense no seguinte, a força resultante centrípeta vai ter como origem devido à aceleração centrípeta. Tanto a aceleração centrípeta como a força resultante centrípeta apontam para o centro de curvatura, para o centro da trajetória curvilínea, beleza? Então, olha o que eu vou pensar. A força resultante que atua na Lua é a força resultante centrípeta. Como que nós calculamos? A força resultante centrípeta da Lua é a massa da Lua vezes a aceleração centrípeta dela, que é igual a massa da Lua vezes a velocidade da órbita da Lua ao quadrado, né? A velocidade orbital da Lua ao quadrado, dividido por DTL, que é a distância Terra-Lua. Tá? E aí, olha que interessante que a gente pode fazer aqui, galera. A força, a única força, nesse sistema aqui que nós estamos considerando, a única força que atua na Lua é a força de atração gravitacional da Terra. Beleza? Então, a força de atração gravitacional da Terra é a própria força resultante centrípeta. Essa é a jogada que vocês têm que ter nesse problema, tá? A Terra vai exercer uma força de atração gravitacional na Lua, né? Que é o FTL, e esse próprio FTL é a resultante centrípeta. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou igualar a FTL com a força resultante centrípeta. E quando eu igualar, olha só, Gzão mt ml dividido por dtl ao quadrado, isso é igual a ml vezes a velocidade orbital da Lua ao quadrado dividido por dtl. Ok? Eu só igualei as expressões. Eu posso fazer isso. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou simplificar a massa da Lua, porque é um número diferente de zero. Vou simplificar o dtl daqui e vou simplificar um dtl daqui. O que sobra do lado esquerdo da equação? Gzão, massa da Terra, dividido por dtl, distância Terra-Lua. Isso é igual à velocidade orbital da Lua ao quadrado. O que nós temos que calcular, galera? A massa da Terra. Então, se eu tenho que calcular a massa da Terra, eu preciso isolar essa incógnita que é o mt. E aí eu vou multiplicar cruzado, olha. dtl vezes a velocidade orbital da Lua ao quadrado. Isso é igual, vou multiplicar cruzado aqui embaixo tem 1, então Gzão vezes mt. Vou isolar mt. Vou pegar o Gzão e passar para o outro lado da equação dividindo. E aí vai ficar a massa da Terra é igual à velocidade orbital da Lua ao quadrado vezes a distância Terra-Lua dividido por Gzão, que é a constante gravitacional de Newton. Tá? E aí eu agora só vou substituir os valores. A velocidade orbital da Lua que nós encontramos, elevada ao quadrado, vezes a distância Terra-Lua, que também nós calculamos, dividido pela constante da gravitação universal de Newton. Tá? E quando eu realizar essa conta, essa expressão, esse cálculo matemático com números, eu vou encontrar um valor para a massa da Terra de 6,31 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Beleza? E aí, de novo, nós estamos lidando com unidade de massa no sistema internacional, que é o quilograma. Então, lidamos com o sistema internacional de comprimento, que é o metro, de tempo, que é o segundo, e de massa, que é o quilograma. Beleza? Novamente, vocês podem encontrar valores um pouco diferentes para essa massa da Terra em algumas bibliografias ou na internet mesmo. E vocês podem encontrar valores diferentes, um pouco diferentes, para essa velocidade orbital aqui de 1.039 metros por segundo. Tá? Então, recapitulando, o que nós fizemos aqui nesse vídeo? Nós calculamos a distância entre a Terra e a Lua, né, de 3,9 vezes 10 a oitava metros. Calculamos a velocidade orbital da Lua, de 1.039 metros por segundo, e calculamos a massa da Terra de 6,31 vezes 10 a 24 quilogramas. Tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar lançando esse tipo de vídeo aleatório.
Ainda não sei que nome que eu vou dar para essa coisa toda, mas espero que tenha sido divertido para vocês, espero que vocês tenham achado interessante, espero que vocês tenham entendido o que foi feito aqui, tá? E conto com vocês também para a divulgação. Valeu, galera? Um forte abraço, muito obrigado para aqueles que me assistiram até aqui, muito obrigado pela paciência e valeu, até a próxima!